Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Matheus Lima e a aula de hoje é Cultura e Linguagem. Hoje iremos aprender mais sobre as raízes culturais brasileiras e aprender mais sobre um tópico importante da nossa língua. E antes de começarmos a nossa aula, vou passar um recado para os professores e professoras que também nos acompanham. Essa aula foi planejada para as turmas de 8º ano do ensino fundamental e busca trabalhar a habilidade de identificar, em textos lidos ou de produção própria, os termos constitutivos da oração, sujeito e seus modificadores, verbo e seus complementos e modificadores. Como objetivos específicos, essa aula busca estudar a diversidade cultural brasileira por meio da apresentação dos aspectos principais do folclore brasileiro e também trabalhar a transitividade verbal e a função dos objetos diretos e indiretos. E lembrando aos estudantes que vocês podem marcar a presença de vocês na aula de hoje. Não se esqueçam de registrar suas participações através do QR Code que aparece aí na tela. É só apontar a câmera do celular e registrar a presença no formulário. Agora sim, vamos começar a nossa aula? Para começarmos nossa aula, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês já ouviram alguma lenda? Como ela era? Era de terror? Era para explicar a origem de alguma coisa? E de que forma vocês ficaram sabendo dessa lenda? Ouviram de alguém? Leram em algum livro? Assistiram a alguma apresentação sobre ela? Pensem um pouquinho aí. E aí, em quais lendas vocês pensaram? Antes de entender mais sobre as lendas, vamos falar um pouquinho sobre folclore? Tenho certeza que vocês já ouviram essa palavra. Folclore vem do inglês folklore. Folk significa povo e lore é conhecimento. Então, folclore é conhecimento do povo. Esse conhecimento pode ser manifestado de maneira individual ou coletiva por meio de manifestações culturais, costumes típicos, modos de falar, transmissão de saberes, etc. O folclore brasileiro recebeu muitas influências para se tornar esse grande tesouro nacional. Sabiam que o hábito de tomar banho diariamente é um hábito, um costume que herdamos dos nossos ancestrais indígenas? Bem como o costume de cultivar e as várias maneiras de se consumir a mandioca, que é um tubérculo originário daqui da América do Sul. Os portugueses possuem uma clara influência na nossa língua portuguesa brasileira. E, a partir de povos originários do continente africano, temos grandes influências religiosas, como é o caso da Umbanda e do Candomblé, e na culinária, a feijoada e o uso do azeite de dendê têm origens de países africanos, como Guiné, Nigéria e Angola. E, obviamente, essas influências europeias, africanas e indígenas não param por aí. Talvez a gente possa falar que as lendas são o aspecto mais conhecido do nosso folclore brasileiro. Vamos entender melhor o que são as lendas? Lendas são narrativas transmitidas oralmente e possuem origem popular. Elas são criadas a partir do imaginário de um grupo ou de um povo e são utilizadas para expressar sentimentos diversos, como medos, dúvidas e acontecimentos incompreendidos. Muitas lendas são ditas como a origem de alguém ou de alguma coisa, como é o caso da lenda indígena que explica que uma criança deu origem à planta do guaraná. Outras são contadas no intuito de dar medo nas pessoas e garantir que elas se comportem, como é o caso da lenda do lobisomem, que dizem que ataca quem estiver fora de casa tarde da noite. E também existem lendas que são mais conhecidas em regiões específicas do Brasil, e outras que, apesar de terem origens em determinada região, são conhecidas nacionalmente. Esse é o caso da lenda do Curupira. Vocês já ouviram falar dela? A lenda do Curupira
tem origem nas tribos indígenas que habitavam a região norte do país, ok? A narrativa conta de um ser baixinho, com cabelos de fogo e com os pés virados ao contrário, que protege as florestas e os animais. Ele mora no interior das florestas, nas matas densas, e vigia a fauna e a flora contra caçadores, lenhadores e outras pessoas que desejam fazer mal à natureza. Segundo a lenda, indígenas tinham o costume de oferecer presentes para não serem vítimas das artimanhas do Curupira. Um de seus truques é assobiar bem alto, desorientando caçadores e colocando medo neles. Outra forma do Curupira atazanar os mal-intencionados é deixando pegadas pelo chão, com seus pés que são virados para trás. Ele acaba fazendo com que essas pessoas se percam dentro da floresta, tentando achar a saída ou perseguindo o Curupira. E aí, vocês já ouviram falar dessa lenda? Bem bacana, não é mesmo? Lendas são uma excelente forma de entender a cultura e os costumes de um povo. Agora, depois que eu falei um pouquinho sobre a lenda do Curupira, quero que vocês me respondam 3 perguntas. Primeiro, quem é o Curupira? Segundo, o que ele protege? E terceiro, quais truques ele usa para fazer suas proteções? Pensem um pouquinho em casa. Pensaram? Aposto que vocês deram várias respostas bacanas. As que eu vou dar aqui são a ideia principal que vocês tiveram que usar para responder, ok? A primeira questão: quem é o Curupira? O Curupira é um ser baixinho, com cabelos de fogo e os pés virados para trás, que protege as matas de caçadores, lenhadores e pessoas mal intencionadas. E na segunda questão: o que ele protege? O que vocês responderam? O Curupira protege as florestas e os animais. Acertaram? E agora, quais são os truques que ele usa para fazer suas proteções? Ou seja, proteger as florestas e os animais. Eu passei 2 desses truques para vocês na lenda. Ele assobia bem alto para desorientar os caçadores e também faz com que eles se percam com as pegadas deixadas pelos pés que são virados ao contrário. Conseguiram acertar? Aposto que sim. Agora, quero que vocês vejam comigo essas outras afirmações sobre o Curupira. Olhem só. O Curupira protege. Os caçadores temem. O Curupira ajuda. Que estranho, não é? Vocês conseguem entender essas afirmações? Parece que faltam algumas coisas nessas frases, não é mesmo? Vocês conseguem me dizer o que está faltando? Pensem um pouquinho em casa. E aí, conseguiram pensar? O que faltam nessas frases são os complementos que auxiliam na construção de sentido da frase. Perceberam como todas as afirmações tem alguma coisa faltando? Vamos falar um pouquinho sobre transitividade verbal? Na língua portuguesa, transitividade verbal indica uma relação entre o verbo e os seus complementos. Quando dizemos que um verbo é transitivo, entendemos que esse verbo necessita de um complemento para ter sentido completo. E o nome desse complemento, nos estudos da nossa língua, é o objeto. E ele pode vir ou não acompanhado de uma preposição. Vamos relembrar as preposições para entendermos a transitividade verbal? As preposições são definidas como palavras que servem para demarcar relações gramaticais, que classes como os substantivos, adjetivos e os verbos estabelecem cada uma entre si. Sozinhas, as preposições não apresentam significado. É quando analisamos elas em frases, em orações, que entendemos o seu valor. Vamos conferir nos exemplos? Olhem só comigo. João gosta de praia. Sônia está apaixonada por Ricardo. Eu confio em você.
não saia sem casaco. Essas palavras que eu destaquei, que estão em negrito, olhem, de, por, em e sem, são preposições. Observem que elas estão ligando os verbos, olhem só, gosta, está, confio e saia. Elas estão ligando os verbos aos seus complementos. Caso a gente retire essas preposições, as frases ficam erradas e sem muito sentido. Observe. João gosta praia. Sônia está apaixonada, Ricardo. Eu confio em você. Não saia casaco. Bem estranho, né? E existem várias preposições, mas temos o grupo especial delas, que são chamadas preposições essenciais. Elas são as que aparecem com maior frequência em textos e na fala. Vejam só. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Mas ficar decorando as preposições assim não tem graça nenhuma, né? Para animar ainda mais as coisas e fazer com que vocês gravem direitinho as preposições, eu convidei a professora Daniela Lima, de língua portuguesa, e o professor Fabrício Hoffman, do Tudo TV, para ensinarem para vocês a música das preposições. Sejam muito bem-vindos, Daniela e Fabrício. Fala galera, tudo bem com vocês? Olha só, eu e a professora Daniela viemos aqui para ensinar as preposições para você de um jeito super divertido, não é mesmo, professora? Isso aí. Bom, como que vai funcionar? A gente vai cantar a música Pirulito que Bate Bate. Sim. E com a melodia nós colocaremos as preposições. Vai ser muito bacana, hein? Vamos cantar então, Pirulito? Vamos lá. Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Mais uma vez, pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Vamos colocar as preposições agora? Vamos embora. Vamos lá, galera, acompanha a gente, hein? A, ante, após, até, com, contra, de, desde. Em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Vamos mais uma vez? Vamos lá. A, ante, após, até, com, contra, de, desde. Em, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. Ficou bonito, Isso hein? aí, valeu. Espero que todo mundo tenha aprendido, hein? Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigado, Dani e Fabrício, pela presença de vocês. E agora que entendemos melhor sobre as preposições, vamos entender direitinho sobre transitividade verbal. O verbo transitivo direto é aquele que precisa de um complemento sem a presença da preposição. Geralmente, esse verbo ele responde às perguntas o que ou quem. Vejam esses exemplos aqui comigo. O Curupira desorientou os caçadores. Desorientou quem? Os caçadores. O lenhador cortou a árvore. Cortou o quê? A árvore. Vejam aqui que os dois verbos desorientou e cortou não têm sentido completo sozinhos. O Curupira desorientou. O lenhador cortou. O quê? Por isso, precisamos dos objetos, os caçadores e a árvore, que não apresentam preposição. Assim, o sentido desses dois verbos fica completo. Agora, os verbos transitivos indiretos, também conhecidos como VTI, são aqueles nos quais o complemento precisa de uma preposição. Geralmente, esses verbos eles respondem às perguntas de que, em que e para quem. Olhem só os exemplos. Os caçadores fogem do Curupira. Fogem de quem? Do Curupira. A onça necessita de água. A onça necessita de quê? De água. Observem aqui que o verbo fogem e necessita não possui sentido completo sozinhos. Os caçadores fogem. Do quê? A onça necessita. Do quê? Por isso, nós temos os objetos que são indiretos, porque eles apresentam a preposição do e de. Aí sim, o sentido dos verbos fica completo. Os caçadores fogem do Curupira. A onça necessita de água, ok? E por fim, temos os
verbos transitivos diretos e indiretos, também conhecidos como VTDI. Esses verbos, eles precisam de dois objetos, um direto e um indireto, para possuírem sentido completo. Esses verbos, eles respondem a duas perguntas. Vejam só. A floresta agradece ao Curupira a proteção. Agradece a quem? Ao Curupira. E agradece o que ao Curupira? A proteção. Os indígenas recebem Curupira com devoção. Recebem quem? Curupira. E os indígenas recebem Curupira com o quê? Com devoção. Observem aqui. Temos a floresta agradece ao Curupira, objeto direto, sem preposição, a proteção. A proteção é objeto indireto porque apresenta a preposição a, ok? E aqui nesse exemplo, os indígenas recebem Curupira com devoção. Curupira é objeto direto, não possui a preposição, ok? E com devoção é objeto indireto, porque apresenta a preposição com, ok? E agora que entendemos mais sobre folclore, as influências da cultura brasileira, o que são lendas, o que é transitividade verbal e as preposições, vamos praticar nossos conhecimentos? Mas antes, não se esqueçam de marcar a presença de vocês na aula de hoje, hein? É só apontar o celular para o QR Code que aparece aí na tela. Agora sim, vamos lá? Questão número 1. Expliquem com suas palavras o que é folclore. Tempo para vocês. Resposta da questão 1. Folclore significa conhecimento popular e resume toda a cultura, tradições, costumes, artes e lendas de um povo ou de um grupo nacional. Agora, questão número 2. Vamos ler a frase a seguir. O uso do azeite de dendê é um costume trazido povos vindos de países como Nigéria e Angola. Agora me responda. Qual é a preposição que completa a frase corretamente? Letra A, após. Letra B, com. Ou letra C, pelos. Pensem em casa. Resposta da questão 2. Letra C, pelos. O uso do azeite de dendê é um costume trazido pelos povos vindos de países como Nigéria e Angola. Questão número 3. A frase Curupira deixa pegadas apresenta letra A, um verbo transitivo direto, letra B, verbo transitivo indireto, ou letra C, verbo transitivo direto e indireto. Um tempinho para vocês. Resposta da questão 3. Letra A. Curupira deixa pegadas apresenta o verbo transitivo direto. Pois, ao fazermos a seguinte pergunta ao verbo. O que Curupira deixa? Curupira deixa o quê? A resposta é pegada. Não tem o uso de uma preposição, ok? E agora, questão número 4. Na frase, os caçadores duvidam de Curupira, temos um verbo. Letra A. Verbo transitivo direto. Letra B, um verbo transitivo indireto. Ou letra C, um verbo transitivo direto e indireto. Mais um tempinho para vocês pensarem. Resposta da questão 4. Letra B. Verbo transitivo indireto. Ao realizarmos uma pergunta para o verbo duvidam, os caçadores duvidam de Curupira. Os caçadores duvidam de quem? Temos
de Curupira como resposta. Sendo assim, é um verbo intransitivo, pois o complemento de Curupira tem a preposição de, ok? E nossa aula está chegando ao fim. E antes de revisarmos o que vimos hoje, lembre-se de marcar a presença de vocês através do QR Code que aparece aí na tela. É só apontar o celular e marcar a presença. Agora sim, vamos relembrar o que vimos hoje? Na aula de hoje, nós aprendemos o que é o folclore, vimos as influências de diversos povos na nossa cultura, entendemos o que é uma lenda, conferimos a lenda do Curupira e também aprendemos sobre preposições e transitividade verbal. E antes de nos despedir, que tal um desafio? Pesquisem uma lenda do folclore brasileiro que vocês gostam. Depois, leiam e escrevam 3 afirmações sobre essa lenda. Uma que possui um verbo transitivo direto, outra com um verbo transitivo indireto e a última com um verbo transitivo direto e indireto. Escrevam em seus cadernos, fotografem e enviem aqui para a gente do Dever em Casa na TV, através desse QR Code aqui, ok? Vou dar um tempinho para vocês anotarem. Bem, nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem e não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.